Bom dia, bom dia, bom dia, gente. Hoje, dia 22 de abril de 2020. Ontem foi o dia do tira-dente, arranca as dentaduras fora e o mercado ontem fechou, certo? Então estava fechado. Então nós temos somente o de segunda-feira, que deu uma subida boa no dólar. As bolsas internacionais caíram bastante ontem. Hoje está tentando recuperar o que perdeu. Então, hoje o Brasil deve abrir, não sei o que vai acontecer, mas porque muita da força da Bolsa de Valores do Brasil, ela vem muito da Petrobras, né? Ela vem muito da Petrobras, e com essa queda de petróleo do valor que fez, joga a empresa assim numa situação de calamidade, né? E eu já venho falando para as pessoas, olha, as ações da Petrobras, ela precisa fazer outra coisa, que se ficar só em petróleo vai se lascar. Eu venho falando faz tempo. Ó, o preço das ações das Petrobras está hoje, tá, a ON está 16,60 e a PN 15,99, ou seja, 16 conto as ações da Petrobras, arredondando. Gente, numa crise dessa, olha só a situação, olha como é que é surreal a situação da Bolsa de Valores do Brasil, e a Petrobras é a que mais pesa na Bolsa de Valores. Você tem ações de uma empresa aonde ninguém mais quer petróleo, é uma tendência de futuro a curto prazo, não é longuíssimo prazo, não é a curto prazo, diminuir. Um monte de país produzindo. Antigamente os Estados Unidos compravam um monte, agora até exporta, até vende. Você tem, além desse petróleo, você tem outros concorrentes como a Arábia Saudita e outros lá que vendem um petróleo limpo, maravilhoso, leve, né, que o pessoal chama de leve. E o nosso petróleo é ruim, é porcaria, é sujo, nossa refinaria não consegue nem refinar direito. Eu vou vender isso aí para quem? E aí, como emprega um monte de gente, os americanos falaram ontem que o governo vai ficar mantendo e pagando para que eles ficam produzindo. Ou seja, os Estados Unidos vai continuar a produção deles para consumo interno. Só que, mesmo para consumo interno, não tem onde enfiar esse petróleo, gente. Não tem onde enfiar esse petróleo. E o que vai virar esse negócio tudo aí? Ou seja, já para o futuro, já colocaram até valor negativo, porque, filho, se você quiser, eu vou ter que pegar dinheiro, então você vai me dar dinheiro junto com a coisa, por isso vai ser negativo, para eu construir barril, esse silo, esse lugar para guardar os tanques, para guardar o petróleo, porque eu não tenho onde enfiar ele. Se tirou debaixo da terra, tem que enfiar em algum lugar. Então nós estamos numa coisa bem surreal do planeta, coisa que gerou até guerras antigamente, porque estava caro para chuchu. Agora tá mais barato que água. Você lembra que muita gente falava assim, olha, o petróleo ainda vai ser mais barato que a água, vai ser tão cara que vai custar mais do que a gasolina. Tá aí, ó. A água já tá custando mais do que a gasolina, e não precisou a água subir tanto. O que mais subiu foi o petróleo. É assim uma coisa surreal, uma coisa louca. Então eu continuo ainda afirmando que as ações da Petrobras tinham que estar em torno de 7, 8 reais. Eu acredito que hoje a Bolsa de Valores possa ficar negativo, não por causa de todas as ações da Bolsa de Valores, mas por causa da Petrobras. Eu vou ficar de olho aqui, já tá 8h30 agora, que eu tô fazendo essa gravação, mas 8h30. Então a hora que eu publicar já vai estar abrindo, não, ainda vai estar fechado, abre às 10, né? Então tem essa situação, esse cenário, certo? Além desse cenário, nós temos o cenário político do nosso ministro da Economia, que não está mexendo no dólar, o dólar subindo, certo? 3,530, ele fechou o bichinho, 3,531, né? Porque ficou 5,3192, então deveria ser até proibido esses micro valores aí, porque a nossa moeda é em centavos, então deveria travar nisso daí. Bom, então tá deixando subir. Tem outra questão que eu andei perguntando, o que estava acontecendo sobre essa questão dos dólares, e eu conversei com algumas pessoas, porque o ministro, o ano passado, ele ventilou e colocou uma proposta no Congresso para se poder ter contas em dólar. E aí que eu fui descobrir o que estava acontecendo atrás dos bastidores. Quando o ministro, quando ele pegou e falou e mandou esse projeto, foi quando o dólar começou a subir. Por quê? Pensa só.
Começou a subir porque é o seguinte, se amanhã eu pego e abro conta em dólar, o que vai ter de brasileiro querendo transformar o dinheiro real em dólar? Porque é proibido hoje, gente. Sabia que é proibido? Proibido. Só empresas podem ter conta em dólar. Então, se você quer ter conta em dólar, você tem que ser um empresário bom, magnata. Senão, você não pode. Tá vendo como é que a situação é linda? Pra você ver como é que é triste a situação, que os direitos não são iguais. Mas essa lei do ministro da Economia, ele permitiria isso. Só que é o seguinte, nessa implantação, o dólar automaticamente ia subir, porque muitas pessoas iam querer o dólar, certo? E aí o que acontece? Dizem as más línguas, tentando entender lá para trás, que o ministro estava querendo vender as reservas para a população. Ele queria colocar uma opção de tipo assim, se as pessoas físicas quiserem comprar o dólar, vai ser permitido ter a conta em dólar comprando o dólar do governo. Então o governo iria transferir a reserva dele para as pessoas, para cada civis, para cada cidadão do país. E esse civil, quando fosse querer vender ele, mesmo ia vender direto na bolsa, ia comprar direto da bolsa, porque o dólar ele é como ações, ele é comprado e vendido como se fosse ações. A gente que vê só casinha de câmbio, em lojinha de shopping, essas coisas, mas não é assim que funciona não. Essas lojas do shopping, elas pegam e compram e vendem lá. Os bancos compram e vendem nas mesas de operações lá, certo? Que faz as negociações na Bolsa de Valores, é assim que funciona. Então, dentro disso daí, nós temos uma outra versão que eu não tinha, por exemplo. Então, o ministro da Economia, ele estava tentando segurar um pouquinho da reserva para fazer essa transição de uma com a outra, só que nada impede dele fazer essa compra e venda já no mercado. Por quê? Porque os especuladores já estavam comprando para ganhar dinheiro, para poder... Porque assim, ó, tava, vamos lá, chutando, não tava 3, mas vamos lá, tava 3 conto, agora tá 5. Então, 3 conto, o ministro vai lançar um negócio, vai ter um monte de gente que vai querer dólar. Nossa, um monte de gente vai querer dólar na conta dele. O que nós vamos fazer? Já vamos comprando, fazendo estoque de produto, porque moeda é produto, hein? Então vamos estocar esse produto, porque a hora que as pessoas for liberada a venda isso daí, eu tenho um monte de produto para vender. Seria mais ou menos o seguinte: olha, deu epidemia, vamos começar a produzir um monte de máscara, porque a epidemia está lá no outro país, ela vai chegar aqui daqui a um mês. Então vamos fazer um monte de máscara, porque a hora que chegar, as pessoas vão comprar a máscara custava 50 centavos, vou vender por 3. É mais ou menos isso que estão fazendo com o dólar, viu? É mais ou menos isso que estão fazendo com o dólar. Professor, mas é aí, o governo poderia controlar? Poderia e deveria já há muito tempo. Ele não fez, não sei por quê. Tá ok? Que nem eu falei, ele devia já entrar, não pode ficar vendendo igual eles ficam vendendo. 1 bilhão, mais 1 bilhão, mais tanto, mais... cara, isso daí não abaixa não. Isso daí vai dando fôlego para esses caras e comprando devagarinho, de pouquinho em pouquinho. O que ele tem que fazer é entrar já com 100 bilhões e falar, eu já vou entrar com mais 100 bilhões, falar. Porque eu quero o dólar baixo, eu não quero mais o dólar 5,31 não, como é que tá não. Eu quero o dólar a 3 merréis. Se ele falar isso, todos os especuladores vão falar assim, puxa, agora vamos tomar no nariz, nós precisamos vender esse negócio, não, ué. O governo falou que vai fazer abaixar de um jeito ou de outro, e nós especuladores temos mais de 200 bilhões de dólares para comprar, não, então vai abaixar mesmo, cara. Vou fazer os cálculos aqui, não, nós vamos tomar no nariz, então vamos pegar e vamos vender agora, já vamos antecipar na frente do governo, em vez do governo vender a dele alta, o dólar 5,31, porque senão o governo ganha muito dinheiro se ele vender a 5,31. Vamos nós vender a 5,31 e a hora que tiver mais baixo, deixa o governo vender mais baixo. É assim que funciona, nem mais nem menos. Nem mais nem menos. Outra coisinha que eu tô vendo é muita reportagem falando sobre o preço das coisas, que o preço subiu. Você sabe o que é engraçado? O preço subiu, eu já tinha avisado há muito
muito tempo atrás, já tenho avisado há muito tempo atrás, que eu falei, ó, tá subindo, as coisas vão subir, vai fazer isso, vai acontecer aquilo, aí o povo, professor não sabe de nada, é um laranjão, é um xaropão, pois é, um xaropão que acerta, né, rapaz? Pensa num cara que acerta os negócios, né? E os caras cheios de diploma, cheios de não sei o quê. Por que ele tá cheio de diploma, cheio de não sei o quê? Por causa dele, filho. Ele tá querendo ganhar o dele, e o resto do povo que se lasque, mas vá pra cima de mim, não tem condição, não. Então, nós temos essa situação aonde os preços estão subindo, só que o índice de inflação não está subindo. Por que será? Não, porque colocam passagem de avião e eu tô lá num negócio de querer saber de passagem de avião, rapaz, se vai gerar inflação para mim ou não? Tenha paciência. Então, o índice de inflação do governo, ele é muito manco, ele coloca umas coisas que não tem nada a ver. Então, se o arroz subir 300%, a cesta básica subir 1000%, vai aparecer para o governo, a inflação foi de 0,5%. Então, sabe essa sensação que nós temos? De que nós estamos sendo enganados? O cara fala assim, inflação foi 0,5%. Eu falo 0,5%, tô nariz. Eu vou lá no supermercado comprar as coisas, a inflação para mim foi de 30%, ué. A realidade dos pobres é comida, gente. 30% da população é pobre. 70% da população é pobre, ou seja, 30% da população é miserável, ela é de pobre já entrando na miserabilidade. E até os 70%, desses 30% a 70%, ou seja, mais 40% da população é pobre. Subiu comida, quebrou as contas da pessoa. O pobre, ele consegue até tomar uma cervejinha no final de semana, sair para comer um petisquinho, ele consegue fazer algumas coisinhas ou outra. Mas ali, no talo, você fala assim, o pobre não consegue trocar de carro todo ano, pobre não consegue. A realidade, 70% da população é em cima da comida. Se eu subo a comida, eu gero desespero de fome. Tem um exemplo, uma colega nossa que trabalha junto com a gente aqui, faz voluntariado junto com a gente. Ela pegou e falou assim, cara, na minha cidadezinha nunca existiu um mendigo, nunca vi um mendigo aqui, um pedinte de sinaleiro, nunca vi, mas nunca. E você acredita que apareceu um? E eu falei, nossa senhora, eu dei um dinheiro para ele saiu correndo ali para comprar alguma coisa para comer. Ele falou para mim que tava com fome, e eu falei, será mesmo que tá com fome? Porque não dá para saber. Às vezes é para pinga, é para alguma coisa. Ela ficou surpresa, ela ficou assim chocada, porque isso não é a realidade dela. Nós de grandes centros, a gente vê isso todo dia, pedinte, guardador de carro, mais não sei do que, um monte de gente pedindo coisa. De repente apareceu isso numa cidadezinha. Gente, isso daí é uma luz vermelha, roxa, preta, é um sinal de fome, de desespero. E o que a fome e o desespero faz? O que acontece é o seguinte: quem não tem propensão a roubar, ele não consegue, ele vai morrer de fome, mas não vai conseguir. Ele vai rastejando na casa dos outros, ele vai chorar no portão da casa dos outros, falar assim, pela misericórdia, me dá qualquer coisa que você tiver, me dá, nem se for uma fruta que você jogou fora no lixo, me dá, mas não vai roubar. Isso aí eu falo pra você, porque eu vi essa experiência lá no Congo, que eu via gente comendo casca de mandioca, mas não roubava. Comia casca de mandioca, mas não pegava nada que era do próximo. Então era uma coisa assim incrível. Não é a pobreza que faz o assalto, é a servergonhice e a safadeza. Tanto é que a maior quantidade de assaltantes que nós temos, pelos índices que eu vejo lá no Conselho de Polícia, são de jovens. São jovens que pegam e assaltam, são jovens que vêm e faz saidinha de banco, são jovens que faz. É entre 16
e 30 anos. Você não tem aquelas pessoas idosas de 45, 50, pode até ter um ou outro, mas assim no geral de assalto, de pegando ali, mas você não tem de jeito nenhum. Não tem, não é essa realidade real já de prontidão. Então tem todas essas situações. Dentro disso tudo, a gente pode pegar e entender que o que pode acontecer no Brasil? No Brasil vai ter um pouco de vandalismo, por causa desses jovens e tudo mais. E então, o que vai acontecer? Nós temos uma força que está saindo policial de um lado, nós temos uma outra força que está saindo religiosas, nós temos várias forças que vão se mesclando e vão se trabalhando em conjunto. Então vai ter um povo que vai querer sair para fazer alguma coisa para saque, para querer comer, arrumar alguma desculpa. Nós vamos ter outro povo que vai querer fazer manifestação, porque o salário cortou para metade, funcionário público vai ficar sem 13º, pelo menos aqui no estado de São Paulo, e mais um monte de outras coisas. E nós temos a força de segurança, que também vai ser penalizada, que tem que cuidar daquele, que também está sofrendo com o negócio de corona, porque tem um monte de militar que tá pegando a doença, mais um monte de polícia que tá pegando doença. E, rapaz, em resumo, você pegar e perguntar para mim, professor, o que você acha que vai acontecer? Eu não tenho como saber o que vai acontecer, porque o povo brasileiro, graças a Deus, ele é manso, mas ao mesmo tempo, na mesma proporção, ele também é muito louco, muito radical e muito bandido. Então, eu tenho que pegar quantas pessoas são radicais e bandidas, quantas pessoas são mansas e jogar no equilíbrio para ver o que vai acontecer, o que não vai acontecer. Mesmo porque o agravante aumentou muito mais porque soltaram um mundo de presos, por exemplo, agora com a desculpa de corona. Então, essas pessoas com certeza têm uma propensão muito grande de fazer essas coisas ruins ou que machucam o próximo. Agora, eu pegar e conseguir medir exatamente, eu não consigo saber. Eu só sei que vai ser difícil. Nós estamos em águas turbulentas e a melhor forma de passar por essas águas turbulentas é orando, pedindo ajuda para as pessoas mais próximas em relação à comida. Então, se a pessoa tiver com fome, tiver com problema de alimentação, ajude essa pessoa com alimentação, não deixe ninguém morrer de fome, mas também não vamos abusar as coisas festejando, porque eu também estou vendo muita gente pegando dinheiro que recebeu, R$600 que recebeu, e não está usando para alimentação. Tem bastante pessoas que eu vejo que recebeu R$600, mesmo tendo uma rendinha alta, ou pelo menos um dinheirinho na poupança, alguma coisinha, um extra que a pessoa já tinha, bastante microempreendedor, inclusive, tal, não sei o quê, mas mesmo assim eles pediram, porque eles falaram assim: eu sou melhor do que o governo para ajudar as pessoas, porque eu tenho um monte de gente pobrezinha, então as pessoas estão pegando o dinheiro, comprando cestas básicas e levando para as pessoas que mesmo cadastradas não estão tendo as condições, tá? Isso eu estou vendo bastante coisa, eu estou vendo bastante gente fazer isso daí. Agora, quem usar para o mal, quem usar para comprar cerveja, para fazer festa, não tem problema, isso aí é um direito que a pessoa tem. Se ela recebeu é porque ela tem direito e ela está usando esse direito dela para esse fim. Depois ela vai ser classificada, julgada pelo amor ao próximo. Se ama o próximo, se não ama o próximo. O que faz, o que deixa de fazer, tá ok? Então essa é a atual situação das coisas que está acontecendo, pelo que eu estou percebendo. E essa questão do petróleo aí, pelo que eu estou percebendo, isso daí não vai parar aqui não, hein? Isso aí vai ser empurrado com a barriga por uns 3 meses pelo menos, hein, gente? Pelo que eu estou vendo o andar da carruagem, que nenhum país quer parar as indústrias petrolíferas no sentido de não fazer desemprego.
Ah, desculpa, gente, mas eu não consigo ver parar tão rápido aí, não. Só se voltar a economia pegando fogo e tudo mais, porque até a China que falou que voltou a economia, não voltou do jeito que vocês estão imaginando, não, viu? Não voltou, não. Eles abriram, mas é aquele abertura manca, sabe? Voltou, mas não voltou, porque eles tinham fechado uma cidade, bloqueou tudo. Se saísse na rua, levava porrada. Aqui no Brasil tem um monte de gente andando pra rua, pra cima, pra baixo. Lá não, lá era proibido até sair pra rua. Botou o nariz pra fora, já levava um supetão. Tava trancado mesmo. E aí eles falaram que abriram, mas só que o abrir deles é o abrir nosso, que nós estamos hoje, é o abrir deles. Que é algumas coisas abertas, lotérica aberta, padaria aberta, uma lojinha aberta, outra, é o que nós estamos hoje, é o que a China tá falando que reabriu, viu? Então não vá achando que, nossa, a China já voltou a ser potência total, e não é assim não. Mas o que me preocupa muito é acompanhar os Estados Unidos. Eu vou ficar de olho vivo e vou ficar acompanhando os tubarão para ver para onde que eles estão indo. Gente, jamais é verdade absoluta, que Deus abençoe. Namastê.